Rock, 9 anos, essa é a Rádio da Galera, 1h09, e aí, beleza? Boa tarde, estamos começando o cafezinho ao vivo para toda a conexão Pop Rock em todo o Rio Grande do Sul. Também com a nossa emissora no Uruguai. Abraço a todos os hermanos. E também para todo mundo pelo site www.poprock.com.br. Abraço a você também que nos escuta em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, na Ásia e também nos outros países da América do Sul, não é mesmo, Mauro Borba? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, KG. Boa tarde. Fala aí, Maurício Amaral. De repente. De repente. É. Fala aí, Carlos Cotô. Ô, Alexandre Fetter. Beleza, eu sou Alexandre Fetter, nós somos os guris do cafezinho. Um deles, o Arthur, tá em férias, o Arthur de Faria está em férias, mas estará voltando entre amanhã e depois. E já está vendo o CD do cafezinho. Volume 2 na vídeo levou a locadora do cafezinho. A locadora. Lá você já encontra o volume 2 do CD do cafezinho. Show de bola, lançamento da Pop Rock, da gravadora Vertical e selo Tridente. Música ao preço módico de R$20. Passe, né? O vídeo levou e garanto o seu. Preço médio, né? Módico. Não é médio, o preço é R$20, é esse o preço. Beleza. É mais baixo que no geral. Claro, no geral, claro. Álvaro é um queridão, né? Não vai querer te dar dinheiro da galera, né? O vídeo levou. Então tá, corra lá. Já diga. Não, só queria comentar com você, não sei se tu viu, se o Maurício, o Mauro, o Couto, eu sei que viu, porque me mostrou o vídeo. Isso que eu tava vendo ali, mas não deu. Do Luciano. Do Fernando Vanucci. Mamado. Depois da final da Copa com Itália e França, rapaz. Entrou Tchuco no ar. Parece o Leandro Bortolatti. Ele mandou. O Eliseu Drummond do também. YouTube. É o Eliseu Drummond que voltou de viagem, né? Voltou. Voltam juntos sempre. Eu acho que um mata o outro e namora. Não sei quem, se é o Eliseu que mas qual é o canal que tá o Vanucci? Na Rede TV. Rede TV. Saiu? Não tá mais, parece que foi. Sério? Foi demitido em função desse acontecimento. Depois desse. Mas é evolução do ser humano. Primeiro uma bolachinha, agora uma cachaça. Ele foi demitido da Globo porque num domingo pela manhã, no Esporte Espetacular, na bancada, voltou do break comercial comendo uma bolachinha recheada. Pô, de manhã, domingão, fazer um café da manhã. Acho normal. E aí depois do jogo da Itália, durante o jogo tomou um vinhozinho, né? Pô, final da Copa merece metanol, né? Merece, claro. Pelo amor de Deus, né, cara? Pra quem tava esperando a IPTC, porque a gente anunciou ontem, né? Então, anunciamos amplamente. Exatamente. Estamos aguardando. Nós também estamos aguardando a chegada do José Vilmar Govinatsky, que é o diretor de trânsito da IPTC. Exato, estamos aguardando. José Vilmar tá vindo na velocidade permitida. Exatamente. Muito bem colocado. Mas vai daí, Gilino, o que você ia falar? Uma notícia triste, cara. Morreu Sid Barrett. Pois o Maurício falou hoje. Fundador e ex-líder do Pink Floyd. Sid Barrett morreu aos 60 anos. Ele já estava fora, né, Morreu cedo, hein? Da mídia, fora fora da casinha ele já estava há muito tempo, mas ele já tinha se recolhido, ele rolou um papo que ele morava com a mãe dele, né, e tal, e agora morreu, parece que com complicações relacionadas a diabetes, alguma coisa assim. A informação foi confirmada por um porta-voz da banda. Ele morreu serenamente há uns 2 dias, afirmou o porta-voz. O funeral será privado e familiar. Barrett deixou o Pink Floyd em 68, antes do estouro mundial da banda. Ele foi guitarrista e o seu nome original era Roger Keith Barrett. Nascido em 1943 na cidade inglesa de Cambridge. Ele formou o grupo com Roger Waters em 1965. Na época do primeiro álbum do Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, Barrett era o líder da banda e autor da maioria das músicas. O guitarrista lançou-se em experimentações com drogas alucinógenas, como o LSD, e sua música revelava muito dessas experiências. Mas aos poucos, o consumo de drogas, ligado a uma tendência à esquizofrenia, começaram a prejudicar a atuação de Barrett como músico. Ele chegou a ser visto durante shows parado no canto dos palcos, apenas olhando para a plateia, aparentemente desconectado do que estava ao seu redor. Isso é lenda, né? São histórias clássicas do rock, né? Que ele ficou o show inteiro tocando um acorde, o tempo inteiro. Show inteiro do Pink Floyd. Não que fizesse muita diferença, né? Porque a coisa na época era
Em 68, os outros membros do grupo chamaram David Gilmour como um segundo guitarrista. A formação com 5 membros durou pouco tempo e ainda naquele ano Syd Barrett deixaria a banda. No final dos anos 60, ele gravou 2 álbuns solo e aí depois se sumiu, né? Saiu fora. Eu tava vendo esses dias A Society of Secrets, que é o segundo disco do Pink Floyd, e em várias fotos aparece a banda com o Syd Barrett e com o David Gilmour, que foi na fase de transição. Eles chegaram a tocar juntos no segundo disco. A ideia deles é que ele continuasse como um integrante da banda, mas... Guru. Exatamente. Que ele ficasse ali como uma folhagem. Não, folhagem não, mas era uma espécie de homenagem que eles queriam fazer pra ele. Só que ele, dentro do processo da loucura dele, ele atrapalhava o andamento das coisas. Aí eles resolveram, olha, não vai dar. Porque o Beach Boys fez isso com o Brian Wilson, né? O Brian Wilson ficou meio de lado, mas seguiu com a banda. E eles tentaram fazer isso com o Syd Barrett e não deu. Muito bem, está noticiado aí, então, o falecimento do Syd Barrett. Exatamente. E agora a gente recebeu acaba de chegar aqui na Pop Rock o José Vilmar Govinatsky, que é diretor de trânsito da EPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação. Boa tarde, José Vilmar, seja bem-vindo ao cafezinho. Muito obrigado, boa tarde, desculpem o atraso, né? Não se pode dizer que o atraso foi devido ao trânsito, né? Se eu disser que foi devido ao trânsito de Porto Alegre, aí fica pior ainda. O problema é a velocidade permitida, a velocidade regulamentada pelas placas de sinalização da via, né? Sem cometer nenhum excesso. Ô, José Vilmar, eu acho que antes de mais nada, parabéns por estar à frente de uma instituição como a EPTC, que é, e nós sabemos, tão contestada pela população. Não deve ser fácil carregar esse fardo diariamente, né, José? Nós temos duas relações, eu diria assim, uma relação de clamor, de solicitações, que eu traduzo por uma relação de amor e ao mesmo tempo uma relação de um pouco também de ódio, né? Certo. Não há dúvida nenhuma, porque a situação é muito simples no que diz respeito aos nossos desejos. Nossos desejos sempre vêm em nosso benefício. Nós temos essa visão um pouco egoísta das coisas, nós sempre queremos assim, a parada bem próximo da nossa casa, mas na frente da casa do vizinho, não na frente da nossa casa. Assim como nós queremos a multa, mas para os outros e não para nós. Então essa relação é uma relação realmente complicada, mas é uma relação saudável. Nós temos um relacionamento muito bom com a população. É que não é uma atividade simpática, não né? É simpática, mas ao mesmo tempo que há a nossa ausência, imediatamente vem a solicitação da presença. Não estamos vendo azulzinho na rua. Quando vê o azulzinho na rua, eles estão aí para canetear. Então essa coisa funciona mais ou menos assim, mas é uma relação boa, sim, uma relação tranquila. Nós temos tido muitas manifestações de solidariedade, de apoio e muitas vezes também até de agradecimento pelas atuações que a IPTC vem fazendo. Não é só na área da fiscalização. Tem educação para o trânsito, tem engenharia do trânsito. Hoje nós estamos na instituição de ensino ali no Danilo Peçanha de manhã na frente do Unificado, regulamentando as placas de estacionamento para fazer com que a harmonia fique melhor. E a grande solicitação de toda a cidade é redutor de velocidade. Essa é a grande solicitação. E isso realmente é uma situação complicada, porque a acidentalidade maior, com mais vitimação, com mais gravidade, é consequência da velocidade. Tu sabe, Zé Vilmar, que uma das discussões mais recentes que a gente teve aqui foi a questão de estacionamento perto de hospitais. Sim. As pessoas que chegam trazendo pessoas necessitando de atendimento médico e por vezes cometem infrações, deixam o carro mal estacionado e tal. Mas a gente percebeu que a população mais desejaria da IPTC é um tratamento mais humano e não tão técnico numa situação dessas. É claro que o agente de trânsito está ali efetivamente para coibir a infração, mas quando a gente está levando uma pessoa querida para o hospital, a gente quer que ela se recupere o mais rápido possível. Por vezes se estaciona de maneira não permitida, né? Não seria essa. Nesse caso não há flexibilização por parte do agente de trânsito de naquele momento permitir e entender dá a uns 10 minutos para a pessoa pelo menos encaminhar ao atendimento, volta dali, tira o sabe de veículo, casos inclusive onde chegou-se ao extremo. O fato do cara sair do carro com a mãe, carregando a mãe, levar até o hospital e voltar e tá o fiscal de trânsito caneteando e anotando, e o cara dizer, pô, mas tu viu que eu saí com a minha mãe nos braços essa é a dúvida, será que ele viu mesmo? Isso não... Você não chegou numa situação assim depois da pessoa ter saído,
com a mãe e não ter visto que o que ele viu de repente foi um carro estacionado sem nenhum condutor, sem ninguém por é que nesse perto, caso houve o contato visual entre os envolvidos e é um caso famoso não divulgado, inclusive. Quem reclamou diz que eles ficam ali na frente aguardando essa situação. Não é verdade. O ouvinte que reclamou, né? Não é verdade. Nós temos um trabalho com os nossos agentes de fiscalização que vem desde o início da nossa gestão, e esse trabalho com certeza também não é que começou agora na nossa gestão. Não vamos também destruir a gestão anterior, o passado. Nós temos todas as quartas-feiras o que chamamos de QAP numa linguagem de rádio. Eu estou atento. No nosso caso, nós traduzimos para quartas de atualização profissional. Esse trabalho ele é feito em todas as áreas, na área também não só de legislação, mas também na área de relações humanas. São várias pessoas que são convidadas a palestrar. Nós temos 2 psicólogas na nossa relação, no nosso departamento de RH, justamente para que tenha um acompanhamento. Nós fazemos esse acompanhamento com os agentes sempre que há qualquer reclamação de qualquer pessoa que se sinta prejudicada, ou pelo relacionamento, ou enfim, fora inclusive daquelas esferas, as instâncias de recursos das multas, né, que é a defesa prévia, a primeira instância na Jari, depois no CETRAN, etc. Nós temos também feito sempre um trabalho junto com os agentes. Eles são ouvidos, eles fazem o seu depoimento, eles escrevem e assinam, porque isso a gente tem uma relação direta com o agente para saber exatamente o que aconteceu, né? Porque o inverso que é mais comum, né, é justamente aquele problema que ele sofre, e eu tenho acompanhado isso. Eu vou junto às ações dos agentes, principalmente nas ações mais complicadas, que são aquelas ações da madrugada, são aquelas ações de blitz, né? O que nós temos visto justamente assim, existe também por parte da população, né, uma aversão, e qualquer um, né, enfim, as pessoas, ninguém gosta, na verdade, de ser fiscalizado e muito menos ser multado. Então essa relação, digo, é uma relação assim, ela é bionívoca, ela tem 2 mãos. Muitas vezes o agente, no primeiro momento ele é enfrentado, ele é agredido, tipo assim, vamos colocar daquela forma assim. Até então ninguém entendeu por que o Zidane deu uma cabeçada no italiano, né? O que houve naquele... Quer dizer, então essa questão, não vou talvez a analogia aqui seja um pouco até, né, cretino que eu estou dizendo, mas na verdade o que acontece é isso. Nós temos que ter uma relação civilizada de ambas as partes, tá? Por quê? Porque existe todo um trabalho. Ninguém colocou uma placa de sinalização de trânsito, uma parada não permitida, de um ponto de táxi, um ponto de ônibus, por acaso. Não houve um estudo técnico. Nós temos uma engenharia de trânsito na IPTC que trabalha, eu diria, quase que diuturnamente nessa relação de trazer harmonia pela sinalização. Então, quer dizer, o cidadão, claro que há emergências, e essas emergências são consideradas assim, quer dizer, em nenhum momento uma multa de trânsito, né, ela prevaleceu se o camarada apresentou na sua defesa que havia um atestado médico, que havia uma emergência, que havia uma necessidade ali por um motivo de doença. Mas aí já fomos a outra instância, né? Não, a multa já foi aplicada. O cara já sofreu o pênalti. Mas se o agente... Eu tenho citações, eu tenho exemplos de agentes que ajudaram, inclusive, as pessoas a conduzir, empurrar automóvel no meio da rua. Nós recebemos aqui e-mails de fiscais de trânsito dizendo exatamente isso. Então, essa situação, claro, agora nós temos um grupo de seres humanos, os agentes são seres humanos também, não é? Passíveis de erro, não tem dúvida, né? Agora, tudo isso, toda vez que chega reclamações da natureza, o agente é identificado, ele é ouvido, ele faz o seu relato, quer dizer, até para nós considerarmos também se existe na mesma figura da mesma pessoa, né, reincidências. Então tem algum problema, né? Isso é muito importante. O professor, quer dizer, o professor quando reprova ali um percentual pequeno na sala de aula, o problema é do aluno. Agora quando reprova um percentual grande, isso tudo é analisado. Como é que é feita a formação do agente? Ele passa, qual é a instrução que ele precisa ter? Ele passa por testes psicológicos, psicotécnicos? Ele tem, agora nós havia uma leva de um concurso, o último concurso que havia sido realizado em 2003, nós trouxemos então o rescaldo daqueles aprovados. Então eram 100 e poucos, acabaram se apresentando quase 90 e restaram 78. Eles tiveram 3 meses de formação e de avaliação em todos os aspectos, e muitos foram reprovados. Por quê? Porque
dentro do processo de treinamento, de avaliação e de seleção, né, demonstraram alguns que não tinham condições para exercer aquela função. E é uma função extremamente importante, porque o agente de fiscalização de trânsito, além de ele estar representando o Estado, ele tem o poder de polícia de trânsito. E por ter o poder de polícia de trânsito, ele tem, de fato, os pressupostos de legitimidade e de veracidade. Então, dentro do direito público, dentro da função pública... Ou seja, ele é autoridade. Ele é autoridade, ele representa o Estado. Então, a lógica, por exemplo, no direito penal, onde diz que indúbio pro réu, no direito público a lógica é diferente, indúbio próprio societar, porque ele está preservando o direito da maioria da sociedade, do contribuinte. Então, naquela questão da multa sem abordagem, que é uma questão. Eu tava um esperando chegar. Deixa eu trazer minha experiência, Maurício, porque eu trouxe a experiência aqui pra mesa, José, do Mar, né? Sim. E que eu recebi uma multa em casa esses dias que dizia o seguinte, que eu tava dirigindo sem cinto de segurança na Venceslau Escobar, que é perto onde eu moro, às 10:55 veio o horário, veio o dia direitinho, que era um dia de semana que eu possivelmente estava vindo pra rádio. Eu nunca ando sem cinto de segurança, até porque eu tenho uma criança em casa, eu dou exemplo pra ele sempre anda com cinto de segurança. Claro. Eu nunca ando sem cinto de segurança. Pois veio uma multa. E tu não foi abordado? Não fui abordado, não vi azulzinho nenhum, eu não vi nada. Uhum. Chegou a multa ali em casa dizendo que eu estava sem cinto de segurança. Aí eu trouxe aqui pra mesa, essa minha preocupação, dizendo que eu nunca ando sem cinto, e eu nunca ando sem cinto mesmo. E aí um amigo, um ouvinte nosso, que trabalha na Brigada Militar, me orientou para eu recorrer da multa. Eu estou fazendo isso já, juntei os documentos necessários, enfim, vou recorrer da multa. Mas aí, o que eu trouxe pra cá foi essa preocupação. Aí, no final, vai ser a minha palavra contra a palavra da autoridade. Isso é verdade. Eu só queria trazer um agravante aqui pro debate. O carro do colega KG tem película em todo o carro. Se é permitido ou proibido é uma outra questão. A questão é como que o fiscal de trânsito conseguiu visualizar a película. Tá me entendendo? Como é que ele viu através, que o cara tava através, exato, da película, se ele tava se o vidro estava levantado? E aí eu não vou Pois me lembrar. Bom, mas assim, eu acho que a questão de entrar no mérito da questão é difícil, porque teríamos que fazer uma avaliação em função da circunstância, local, Vamos pelo aspecto abordagem, que é um ponto polêmico realmente. O Código de Trânsito prevê, né? Quando não é possível a abordagem, o agente pode lavrar o auto de infração de trânsito e justificar, não é, no próprio auto de infração, o porquê da não abordagem. Isto é uma necessidade e é uma orientação muito forte que nós fazemos aos nossos agentes, e as próprias instâncias de julgamentos de defesa, tanto a Jaris quanto o Conselho Estadual de Trânsito, e mesmo naquela defesa prévia, né? Existe essa solicitação sempre, o porquê da não abordagem. É claro que muitas vezes os problemas maiores são cinto de segurança e uso do telefone celular, tá? Porque o carro está andando num trânsito, é uma Venceslau Escobar, é uma via praticamente... Mas não seria a função do agente de trânsito parar a pessoa e educar ela? Abordando a pessoa, dizendo, o senhor está dirigindo sem cinto de segurança. Não vamos levar. Essa é uma discussão que eu gosto de fazer. Eu também. O que é educação para o trânsito? Nós temos porque aí vira arrecadação e não educação. Na língua inglesa, a gente tem toda essa coisa de sistema. Existem os 3 E's, que é a educação, a engenharia e a enforcement, que eles chamam, que nós até traduzimos para esforço legal para manter, né, a tríade dos 3 E's, tá? Educação é uma coisa, tá? Educação nós temos que fazer, a IPTC revitalizou a educação. Educação nós temos que fazer para mudar a consciência, para mudar a cultura, tá? E educação nós estamos inclusive fazendo muito forte dentro das escolas, tá? As crianças. Se nós conseguimos, num período muito pequeno, mudar a lógica da ecologia, tá? Vocês aqui são jovens, eu já sou de uma outra geração praticamente, né? Tenho mais de 50 anos de idade, mas a nossa brincadeira de infância era caçar passarinho com bodoque e marcar no bodoque quantos passarinhos
matou, né? Com um sinalzinho. Hoje, nossos filhos não admitem esse tipo de prática. Nós mudamos isso aí por quê? Porque houve um trabalho muito forte dentro das escolas, principalmente, e que alterou como é que eu vou dizer assim, esse divertimento abominável, não é? Que era matar passarinho. Agora se mata virtualmente. Agora se mata virtualmente. Pois é, até tem essa questão do computador. Mas no trânsito nós temos que atacar a questão da cultura pela educação, transformando. Agora, tu botar um agente de fiscalização embaixo de uma sinaleira para dizer para o cidadão, olha, cidadão, o senhor está advertido porque ultrapassou o sinal vermelho, isso não é educação. O fiscal, o agente fiscalizador, o cara sabe que ele tem sinal vermelho e ele não pode ultrapassar. É a mesma coisa da história do pardal ou do radar escondido. Se eu tenho uma via de trânsito sinalizada, nós, contribuintes, pagamos aquela sinalização, pagamos os engenheiros, pagamos o técnico, pagamos todo mundo fazendo a sinalização. Aí eu tenho que ter um fiscal no meio da via, abanando, olha, eu tô aqui, porque senão, né, tu não pode passar dos 60, olha aquela plaquinha ali. Não, isso não é educação. Certo. Isso, desculpem o termo, isso é palhaçada. Nós temos que botar o camarada ali com a melancia no pescoço, com o nariz de palhaço, para dizer, olha, meu amigo, não pode fazer isso. Poxa, para isso tem os CFCs, que habilitam o condutor a seguir as regras do trânsito, não só no que diz respeito a manejar o veículo como observável. Então nós temos que destacar bem o que é educação, o que é fiscalização e o que é engenharia. O Código de Trânsito é muito claro, o órgão de trânsito fala isso no artigo 1º já. O órgão de trânsito é responsável pela ação, pela omissão, pelos seus atos e tem que ter uma rua sinalizada, bem sinalizada. Nenhuma via pública, e o código traz tudo isso, nenhuma via pública pode ser entregue à população se ela não estiver devida e corretamente sinalizada, porque senão quem vai pagar o pato é o gestor público. Então, cada qual no seu lugar, o fiscal. Claro, vamos dizer assim, bom, mas ele também tem que ter o bom senso. Eu também acho que a lógica do bom senso tem que perdurar. O cidadão está com o carro. Ontem mesmo tive uma pessoa dentro do IPTC e disse assim para mim, tá? Olha, o meu carro faltou gasolina, tá? Já estava num problema, pane seca, é a infração, tá? O agente foi lá, ajudou a pessoa a tirar o carro para acostamento, tá? Não pediu os documentos, ela loucamente estava com a carteira vencida. Tá? Veja bem como é que são as coisas. Agora, o que eu quero dizer também é o seguinte: bom senso. Então, acho que aí o agente errou, né? Não, ele se preocupou mais em liberar o trânsito do que fazer. Mas ele não deveria ter pedido a carteira dela porque ela cometeu uma infração, que é a pane seca. Exatamente, a pessoa estava com o carro numa situação de emergência, ele se preocupou mais em liberar o trânsito. Eu tive um caso. Aí a gente reclama, desculpa interromper, que o cara pune por quase nada. Aí a gente está reclamando que ele pecou por omissão. Aí a gente tá... Qual é a lógica agora? Eu tive um caso de um cidadão, né? Até vou dizer não vou dizer o nome, mas um jornalista que me reclamou numa determinada rua que estava com carros estacionados de forma irregular. A fiscalização foi lá, os condutores imediatamente fizeram a limpeza, retiraram os carros, depois no outro dia levei um pau danado porque aqueles não tinham sido multados, tá? Então, claro, aí prevaricou a gente ou usou o bom senso. O que é bom senso? O que é prevaricar? Eu digo o seguinte, nós temos 347 agentes de fiscalização de trânsito. Imagina eu reunir os 347 em Porto Alegre. 347. Tá? Imagina eu reunir os 347 e dizer assim, bom, daqui para diante, aqui está o Código de Trânsito, tá? Mas cada um tem a liberdade de usar o bom senso. Eu fico com medo disso aí, tá? Porque o bom senso pode ser o bom senso, né? Pra ti, de repente, pra uma moça loira, pra mim já diferente, porque eu sou um cara, né? Carequinha e tal, né? Então vários vão ser. Isso é muito perigoso. Assim como também a questão da indústria da multa, né? Eu queria chegar nesse ponto. Então vamos chegar agora? Vamos chegar nele? Então vamos fazer o seguinte. Posso trazer alguns números? Por favor. Publicado no jornal da semana passada, 3.569 multas por dia. E agora tu me traz a informação de que são 347 membros no efetivo da IPTC. Isso aí agora rapidamente dá 10 multas por dia para cada, 10 multas por dia para cada membro, né? 148 multas por hora, 5 multas a cada 2 minutos, uma multa a cada menos de meio segundo, 24 segundos. Mas isso não é Porto Alegre.
Porto Alegre, os números são bem menores. Na média de... Isso é do que? Do Estado? Eu não sei, mas não é Porto Alegre. Não, mas é que são multas que a EPTC aplicou. Esse ano? Não, esse mês. Quantas multas? 3.569 por dia. Não, impossível. Daria 90 mil multas por mês, não, impossível. Impossível? Não, impossível, totalmente. Qual é o número de multas que... 296 multas no ano passado. 296 multas no ano? Mil. 296 mil multas no ano. No ano passado, 2005. Isso aí dividindo por 365, Maurício, tu que é bom em química. Só um pouquinho aí. Vai pegar o... Pega o calculete. Vai pegar o Aurélio agora. Vamos fazer o show do intervalo, 25 para as 2. A gente vai e volta rapidinho com o José Vilmar, diretor de trânsito da empresa pública de transporte e circulação, José Vilmar Govinatsky, aqui na Pop Rock. Pop Rock, a rádio pop mais rock do Brasil, comemora o Dia Mundial do Rock na Passarela. No lançamento da grife Pop Rock no RS Fashion, dentro da Semana da Moda de Porto Alegre. E no ar, o desfile das maiores estrelas da história do rock. E pencas de CDs e DVDs de presente pra quem tá ligado na Rádio Rock da Moda. 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Pop Rock, moda e rock and roll. Oferecimento claro que você tem mais. Cafezinho, oferecimento Bauru Country, quebrando tradições, teleentrega 32272322. Aprender no IASG é bem legal. Acesse iasg.com ou ligue para o IASG mais próximo de você. Claro que você tem mais. B&B Games. Pop Rock 9 anos, essa é a rádio da galera, estamos de volta com o cafezinho, hoje falando de trânsito de EPTC com o José Vilmar Govinatsky, que é diretor de trânsito da EPTC, e a gente estava aqui falando de arrecadação. Número de multas, para onde vai o dinheiro, como é que é o orçamento da EPTC. Bom, a gente chegou, Zé Vilmar, ao cálculo aqui. Indústria de multa. Nós chegamos ao cálculo aqui de 24 mil multas por mês, correto? Então 296 mil por ano, 24 mil por mês. Isso. Aí é um preço médio, vamos falar preço, de R$127. É a tabela, marca 127. Tabela CTB. Vamos dizer que dá 3 milhões por mês de reais o que a IPTC arrecada. Arrecada em multa. R$127 por dia? Tirando... Não, por multa. Tirando as despesas de postagem. Só retomando aqui. E o Fundef, né? 24 mil multas por mês, a R$127 dá 3 milhões por mês. Mais o dinheiro dos parquímetros, correto? Uhum. E menos, então, a postagem. Bom, para onde vai o dinheiro? Vamos dizer o seguinte, a IPTC não é não é o escopo da IPTC, né? Uma empresa cuja receita provém de multas, né? A IPTC é uma empresa que foi criada pelo município a partir do novo Código de Trânsito para administrar, para gestar, para fazer a gestão do trânsito como um braço, não é, de trabalho da Secretaria Municipal de Trânsito de Transporte, hoje Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O que acontece? A IPTC, na verdade, o acionista principal, a sociedade anônima, ela é uma empresa pública de direito privado, né? E o acionista majoritário, que é o município de Porto Alegre, é quem tem a responsabilidade de bancar o orçamento da IPTC. A chave do cofre está prefeitura. Que hoje o orçamento da IPTC hoje ultrapassa os 30 milhões de reais anual. Tá? Então, obviamente, a arrecadação da IPTC, e uma boa parte delas vem das autuações por infração de trânsito, né? Elas retornam todas para o trabalho de trânsito. Não poderia ser diferente, não poderia ser desviado esse valor para outras atividades. Agora, para onde ela retorna? Ela retorna justamente para aquilo que eu estava falando, dos 3 E's. Tem que ser aplicado na educação para o trânsito, na engenharia do trânsito
e na fiscalização, no pagamento de pessoal, no pagamento da sinalização e tal. Dentro desse processo, nós temos inclusive algumas coisas que são verticalizadas, significa feitas dentro da própria IPTC. Por exemplo, todos os cavaletes, e se gasta muito cavalete em Porto Alegre, todos os cavaletes são produzidos dentro da IPTC. Tem uma marcenaria, né? E os senhores estão convidados a nos visitar. Eu teria o maior prazer em lhes mostrar que os cavaletes são produzidos dentro da IPTC, todas as placas de sinalização de trânsito são produzidas dentro da IPTC, enfim... Mas você gasta dinheiro fora com isso? Então. Não, a gente procura justamente ser o mais econômico possível, que é para poder justamente, dentro do princípio de moralidade e de boa aplicação do dinheiro que é do contribuinte, né? Seja através dos impostos. Porque prática tão fora de moda hoje em dia, né? Mas tem que voltar, não é? Demorou. Bons costumes, né? Sim, claro. Agora, esse valor das multas, ele deve contemplar mais ou menos 60%, 65% das necessidades da IPTC. Os outros 35%, 40% vêm da prefeitura, né? Agora, nós não temos, e aí vamos colocar assim, nós não temos nenhuma maluquice de querer fazer com que a IPTC seja autossuficiente e essa autossuficiência venha da receita de multas, absolutamente, tá? Seria um absurdo fazer isso, e eu brinco muito quando se diz assim que a IPTC, mas não é só a IPTC, na verdade essa peça vai para todos os órgãos de trânsito que tem esse caráter de autuação, que são as indústrias de multa, né? Eu na IPTC, eu quando lá cheguei, né, e logicamente já sabia que isso, né, até porque é um grande comentário de nós todos, ninguém vai se eximir de uma vez ou outra não falar de que olha aqui, ó, tá só faturando, né? Rapidamente pra gente entender, desculpa de interromper, como é que tu caíste nesse cargo de diretor de trânsito da IPTC? De onde tu vem? Não, é interessante isso. Até pra gente saber qual é a história da minha vida. Não é exatamente a história. É um cargo político ou é técnico? Exato. Deve ter uma pessoa me ouvindo agora, o Lírio, encontrei hoje de manhã na Nilo Peçanha, e ele me disse que o Eduardo Andriguete, o filho dele, deve estar ouvindo o programa. E o Lírio faz parte dessa história, porque nós convivemos profissionalmente juntos durante 30 anos, dentro da instituição de educação, a exemplo da UBRA, que é a Congregação Marista, os Irmãos Maristas, de 71 a 2001, tá? Aí eu fiz o curso de Engenharia Eletrônica, nesse meio tempo, já era contabilista, né? Acabei depois também ingressando na Faculdade de Direito, né? E por um convite desses que a gente também não espera, né? E até foi interessante, porque quando eu fui convidado naquele final de semana, é muito difícil estar com o telefone celular desligado. Aquele final de semana estava com o telefone celular desligado, e aí recebi o recado que uma pessoa queria falar comigo, né? Eu sou filiado a um partido político, então fui convidado para assumir essa função. Achei muito estranho, porque eu nunca tinha estado atuando no trânsito, mas acabei aceitando o desafio e digo para vocês todos e a todos os ouvintes que eu tô adorando, porque realmente trânsito é um desafio, é uma cachaça. Porque saiu de casa, pisou na rua, é trânsito, não é? E todos nós sabemos muito bem reclamar. Agora, quando tem que assumir a responsabilidade de decidir e responder pela decisão, porque veja, o Código de Trânsito, inclusive, diz o seguinte, tá? Em determinadas situações, a pessoa responde pessoalmente, não é como gestor, não é como município, como instituição, não, como pessoa por aquilo que faz ou deixou de fazer, né? Mas eu queria voltar, porque quando a gente entrou na IPTC, uma das questões, bom, agora sim, agora entramos para dentro da indústria das multas, agora vamos ver como é que funciona esse negócio. E eu comecei a brincar, a fazer assim, bom, vamos imaginar assim, vamos pegar os 347 agentes que eu tenho, né? Trazê-los para uma sala hermeticamente fechada, isolamento acústico, à prova de qualquer tipo de araponga, de escuta, etc. E vou dizer para os 347 agentes, olha aqui, ó, a partir de agora, tá? Vocês estão todos orientados para serem autuadores, vocês vão ser assim os vorazes, né? Aquela... Comissionados. Exatamente, comissionados, etc. E aí de até quem... essa dúvida existe, se o cara ganha comissão. Claro que não, é lógico que não, impossível, né? Então o que acontece? Poxa, 347, e guardem segredo, não contem pra ninguém. Nem pra mulher de você. Pra ninguém, absolutamente, né? Ou então, não, essa já não deu, né? Vamos no outro então. Pode ser até a mesma sala, né? Mas eu chamo um por um, os 347, Fulano, vem cá.
olha aqui, ó, tu vai multar bastante, fica na tua, não conta pra ninguém. Vem o outro. O homem perguntou lá dentro. Não dá, essa também não funciona. Telepatia eu não conheço como é que se faz. Hipnose, talvez, não sei. Impossível. Isso não existe, é uma bobagem, né? Falar que os agentes estão orientados para multar bastante, é totalmente fora da realidade. Aliás, seria a mesma coisa, desculpa te interromper, claro, que imaginar e trazer à tona, como se tem visto na mídia ultimamente, que o Brasil vendeu a Copa. É uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Claro, imagina. É uma grande bobagem, não tem como. Guardar segredo entre todos aqueles atletas, entre todos os dirigentes. Mas que uma pulguinha atrás da orelha fica. Tá, agora, cá pra nós, né? Salto alto todo mundo sabe, né? Salto não, com alto, certeza, mas é que a conotação do exemplo é outra. Eu acho que a gente vive, e isso é muito ruim, muito lastimável. Nós vivemos dentro de situações assim tão graves de corrupção, que qualquer coisa pra nós, isso habita o imaginário coletivo. Soa como corrupção, ó, o cara tá vendido, tá na gaveta. Claro. Né? Infelizmente, mas acho que isso é uma decorrência realmente assim de um coletivo, cultural, né? Vem de longe. Mas eu quero muito essa questão assim de que a gente tem que realmente trabalhar a questão do trabalho do agente de fiscalização de trânsito. O agente de fiscalização de trânsito, se ele não cumprir a sua função, né, ele está prevaricando. E isso é responsabilidade. Nós temos em Porto Alegre, dentro dessa relação, quantas mil multas deu por mês? 24 mil. 24 mil. Mais da metade são, eu já fui multado 3 vezes em Porto Alegre pelos pardais. Mas eu me multei, foi uma automulta. E os pardais, eles estão há anos nos mesmos lugares. E por incrível que pareça, as multas por pardais têm aumentado. Eu não sei. Mas o pardal te dá a prova que sim, foi não multado. tem dúvida. E esse detalhe é importante. E tu recorreu? Muitas vezes. Não, mas claro aí que não precisa, tem foto da placa do carro, né, Mauro? Lógico. Tem a placa e claro, a velocidade. Sim, Agora, quando tu não puder recorrer, o que tu faz? Quando tu não tiver direito à resposta, o que tu faz? O recurso do pardal é muito mais muito mais difícil, até porque existe essa questão da fotografia. Agora, é claro, quando o veículo é furtado e o proprietário tem o boletim de ocorrência lavrado antes do auto de infração, é óbvio que essa multa ele derruba, não tem dúvida. Ou clonagem, por exemplo, ele prova, né, que o seu veículo não tem aquelas características do veículo fotografado. Então houve uma clonagem, enfim, tem situações. Quer dizer, há realmente como anular autos de infração com a prova cabal, né? Agora, voltando àquela questão da palavra do agente, né? E o princípio do direito público, de fato, cria-se ali uma grande barreira para a defesa, que é indúbio propósito societar, e vale naturalmente então a palavra do agente dentro dessa lógica do como autoridade público, como autoridade que ele é, né? Então eu nem vou levar os documentos lá, vou pagar a multa e era isso. Sofri o pênalti, vou fazer o quê, né? Apesar de ter certeza que eu estava não podemos se entregar pros homens. Mas de jeito nenhum, mas tu é um homem, tio. Quando mexe no dinheiro da gente é brabo, né? Não, porque tu fica trabalhando pra pagar a multa, que tu não fez. Essa é uma questão realmente assim que eu coloco que existe esse problema. A Jariza, todas as entidades que trabalham defesas, trabalham muito isso aí. Agora, dia 12, vai ter o primeiro encontro das juntas administrativas de recursos de infrações em Porto Alegre, tá? E isso é uma constante de discussão dentro dos próprios conselheiros. Eu faço parte do Conselho Estadual de Trânsito, né? E dentro do Conselho Estadual de Trânsito também se faz essa discussão, que é justamente a questão de saber se realmente aquela autuação está revestida da veracidade lavrada. Agora, fundamentada. É fundamental. Agora o detalhe é esse, né? Enquanto nós tivermos a questão, vamos colocar agora um pouquinho a questão da lógica do futebol, né? O juiz viu ou não viu, deixou de ver, ele até tem o seu auxiliar, os seus auxiliares, enfim, mas ele lavrou o ato, não tem como revogar. Deu o gol, não deu o gol, acabou. Né? Não vai ser depois do jogo que ele vai dizer, não, puxa vida, agora eu olhei na televisão, vi realmente que a bola entrou 30%. Não existe. Não tem como, né? Lamentavelmente, porque às vezes a gente vê erros violentos, né? Porque agora acabam prejudicando uma história, né? O amigo ali, o KG, né? Ele tá abatido, viu? Tá abatido. Eu fico indignado porque não tem direito à resposta, entendeu? Eu não tenho direito à defesa, mínimo direito à defesa. Botar um nariz de palhaço
ir lá entregar os Não, documentos Cazê, na tu faz IPTC. parte da grande minoria, se for o caso, viu? Cara, mas eu não Grande quero fazer minoria, parte da minoria. Mas entendeu? nesse Eu não quero caso aí, ó, por exemplo, pagar nesse por caso uma São poucas, coisa que eu não são exceções realmente quando acontecem, não é? É o que mais incomoda é a não abordagem. Eu acho que o agente de trânsito deveria ter parado o KG e dito pra ele, Dito, ó, ó, tô te multando ó, por isso. exatamente, não é nem dizer, ó, Mas não numa vou via te convencional livrar. de Escobar não dá pra parar. Mas então não dá pra multar sem abordar. Mas ele deve ter visto alguma coisa que lhe chamou a atenção. possivelmente. A minha Suíça de trouxa disse, vou multar aquele abobado ali que tá. Mas eu chego e apresento uma multa no fim do dia. A revolta desse seco é alta, né? Aí, meu, tu vai pagar meus R$127? Cara, Tu olha vai só, pagar? chegamos ao final do cafezinho histórico com a presença do José Vilmar Govinatsky, que veio aqui responder as perguntas, e a gente recebe essas perguntas porque a gente está aqui como um veículo de comunicação representando os interesses da comunidade, como tu bem sabes, né, José Vilmar? Com certeza. Então, a gente te pede desculpa por algum excesso, por alguma de forma alguma. Informação equivocada que a gente possa ter recebido. Eu fico feliz, inclusive, que a gente não me tira a Suíça, por favor. Pra não complicar a vida do Azulzinho. Eu não vou tirar que eu ganho mais multa, né? Eu já fiz um convite a todos coletivo aqui. Eu quero convidar o KG pessoalmente para nos visitar, IPTC, conversar conosco lá. Vocês todos naturalmente, né? Vai desfazer um pouquinho essa angústia do KG, né? José Vilmar, muito obrigado. A Pop Rock está sempre aqui à disposição da IPTC para qualquer esclarecimento. Por favor, nos procure. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a esses milhares de ouvintes que agora estão, né, assistindo. Alguns indignados também, né? Mas um grande abraço a todos. Mas é isso aí, faz parte. Obrigado. Vem aí o Clube Pop Rock. Queria pedir desculpas à galera que ficou esperando também o boletim, o correspondente esportivo Pop Rock. O programa de hoje, excepcionalmente, não apresentamos o correspondente esportivo, mas ficamos aqui com a assinatura da Backdoor no Praia de Belas, Iguatemi, Shopping Lindóia, Rua da Praia Shopping, Final Esportes, final.com.br é o endereço do mundo dos esportes na internet. Álbum Fácil, suas fotos em casa num clique. Acesse www.albumfacil.com.br. Net, o mundo é dos nets. Ligue 0800 7260 800. Fiat Auto Centros Bardecar, a gente cuida da sua paixão. E Pipe Bar, marque seu aniversário no Pipe e ganhe R$50 de consumo cortesia. Ligue 30 26 27 25. Vem aí o Clube Pop Rock e Mauro Borba. Boa tarde. E vá devagar no trânsito. Só a rádio da galera pode fazer a corrente colegial Pop Rock. A maior rede de relacionamento inter... 25, vem aí o Clube Pop Rock e Mauro Borba. Boa tarde. E vá devagar no trânsito. Só a rádio da galera pode fazer a corrente colegial Pop Rock. A maior rede de relacionamento inter...